Por outro lado, tu trabalhas com pesquisa. Tens que trabalhar com pesquisa sobre esses livros que eu te trouxe são frutos de trabalhos de pesquisa, né? As imagens também. Então, eu trabalho com pesquisa em história da música, trabalhando sobre o que acontecia na sociedade desde o meu período de enfoque à Primeira República, né, de 1879. Estamos já falando aqui. Não, ainda não. Tá. Ainda não. Tá, então eu trabalho com o que foi publicado em jornais sobre música, quais os acervos, quem eram as bandas, que tipo de coisa se fazia, como é que era o papel da música na sociedade, que concerto se fez. Trabalho também com a música na revista Ilustração Pelotense, que foi uma publicação de 1919 a 1927, voltada para o público feminino, então reflete dessa forma bem específica o que foi, né, a mudança do conservatório, porque ela é um ano posterior ao conservatório, né? Ah, sim. Então, essas atividades de pesquisa, ao mesmo tempo as atividades de são os concertos voltados ao público, os cursos, as palestras, né, toda essa atividade voltada para os alunos e para a comunidade. E o trabalho administrativo, né? Quer dizer, então é um conjunto de coisas que eu entendo que são bastante motivadores para a gente conseguir trabalhar justamente aspectos diferentes, né, da tua estada na terra, como você disse, né? E o trabalho administrativo, ele tem um grande elemento que é possível, né, o agregar pessoas, mas ao mesmo tempo entender coisas que estão muito além do meu desejo, que é a máquina administrativa, né? Como é que funciona pedido de compra, com quem a gente vai fazer pedido de diárias, afastamento... Aquelas questões da burocracia, até porque não é mesmo que fosse privado, mas não sendo privado é ainda mais delicado todos esses trâmites, né? Para se conseguir se conquistar alguma coisa, tem um trâmite muitas vezes bem sinuoso e longo, né? Para conquistar as coisas. A conquista mais recente foi do piano. Foi o do piano. Conseguimos também fazer a climatização do salão. Isso, das reformas, né, que foram feitas. Assim. Não, as reformas estão já licitadas, mas ainda não aconteceram. Não começaram. E a troca das cadeiras, que é uma coisa assim, que desde a troca da cadeira para mim já é uma reforma. Realmente não aconteceu ainda. Mas as cadeiras do conservatório são uma música toda especial, né, dentro dos concertos. Porque muitas vezes elas apresentam ruídos aleatórios, né? Quer dizer, nós não tínhamos planejado aqueles ruídos. Sim. E eles acontecem, porque as pessoas se mexem, porque as pessoas caem, né? Então, muitas vezes, as pessoas ficam muito incomodadas com aquele ruído todo. Mas é o ruído de uma casa que há 58 anos não se trocam as cadeiras, né? Então, nós conseguimos esse ano a troca das cadeiras, ainda não estão instaladas, mas efetivamente, né? E a manutenção da sala em si, quer dizer, as goteiras, o piso, essa manutenção integral. E claro que tem que pontuar também que a sala de concertos do Conservatório de Música é a única sala de concertos em atividade, além do Teatro 7 de Abril. É mesmo? É, a única sala de concertos da cidade de Pelotas. Pois é, eu fico pensando, né? Estou sempre comentando, Pelotas. Pô, a numerologia de Pelotas é arte pura. É arte e cultura. Pelotas vem de uma numerologia 3, 4 e 7. E além da questão da arte e da cultura, essa numerologia traz uma questão de qualidade, busca por qualidade, seletividade, enfim. E eu vejo ainda muito pouco investimento nesses cuidados, assim. Quer dizer, a gente teve o Guarani fechando, teve o Hotel, Grande Hotel, ali com todo aquele trâmite todo, aquele desgaste enorme, né? Enfim, e eu vejo isso assim, as coisas às vezes se deteriorando e eu não consigo entender como uma numerologia dessas, uma cidade com essa energia, que seria o nosso grande avanço enquanto cidade, município, né, seria na área da arte e da cultura. Porque tá ali o caminho. De numerologia eu não vou poder discutir com Pois mas eu estou dizendo assim, que o caminho de realização de Pelotas é através da arte e da cultura. Bom, já é uma boa notícia. Mas eu não vejo assim, podendo acordar um pouquinho para isso. Vamos falar um pouquinho dos teus livros. Vamos. Lindo isso, um acabamento fantástico. Vamos ver se o Wagner coloca aqui pra gente. Ó. Ele tem as imagens lá, na verdade. Tem ele vai colocar pra gente. Vou mostrar a capa do livro. Tá. Então esse é o primeiro, né? Esse é o segundo. O segundo, História Iconográfica do Conservatório de Música do UFPEL.
Tem um terceiro que eu colaborei com um capítulo, eu esqueci de trazer. Não, esse ele está passando as imagens da revista Ilustração Pelotense. Então, essa primeira imagem é das imagens do grupo de professores, com o Sá Pereira à esquerda, bem na esquerda da foto. Essa é uma outra imagem também referente à música da revista Ilustração, que é a Tabacaria Brasileira, né, que também vende partituras e tem ali a ideia do gramofone, né, a venda de gramofone, na verdade. E então são anúncios, reclames que aparecem na revista. Poemas também fazem referência à música, então poemas dedicados a uma pianista, né? Tem alguns outros poemas dedicados a cantoras, né? Era uma prática muito comum no começo do século, que isso é uma banda, né? Uma banda de Bagé, se não me engano. Então, era uma prática muito comum no começo do século que, durante os concertos, alguém da plateia ou do camarote levantasse e recitasse uma poesia em honra daquela cantora, daquela instrumentista, né? E então, muitas vezes, os jornais depois publicavam isso, né? Uma poesia em honra da Zola Amaro, da Josefina Robledo, né? De quem fosse. Aquela outra foto anterior da banda é interessante porque a Ilustração Pelotense foi uma publicação feita em Pelotas, né? Que circulou de 1919 a 1927, e ela era distribuída para 27 cidades do Rio Grande do Sul. Então, ela tinha essa ideia, justamente, de publicar o que a intelectualidade pelotense estava produzindo e, ao mesmo tempo, noticiar o que existia de cultura, música, entretenimento nas demais cidades onde ela circulava. Então, tem essas notícias de Rio Grande, de Bagé, de Santana do Livramento, e aí a gente pode ter uma ideia do que é a abrangência, né? Aí é um croquis do Teatro 7 de Abril, né, também nessa época, em 1921, se não me engano. E a partir disso se pode ter um levantamento do que é interessante, de como é que essa cidade pretende se ver como musicalidade, como intelectualidade. Como é que é interessante para eles se retratarem, né? É uma foto das senhoras do coro da catedral. É interessante também pensar na catedral como esse elemento de sociabilidade, né? Como um lugar de sociabilidade, onde as pessoas se encontram para não apenas ter um encontro religioso, um encontro social, mas um encontro musical, um encontro cultural também. Né? Então, todos esses espaços de cultura, eles acabam de alguma forma potencializando o encontro musical. Né? E isso é o que a revista nos traz também, em que lugares se fazia música. Quer dizer, era no Teatro 7 de Abril, no Teatro Guarani, no Conservatório, nos cafés da cidade, no Ponto Chique, no Cacheral, né? Na própria catedral. Ali é uma imagem muito bonita dos cursos, dos carros alegóricos no carnaval. Então, essa é do Clube Brilhante. Então, eles colocam os carros alegóricos, as rainhas, porque também os clubes tinham orquestras e tinham estudantinas, né? Então, orquestras regidas por maestros, né? Onde participavam participavam dos eventos da cidade, e as estudantinas menores, e englobando vários instrumentos de corda também, né? Então, é um momento um detalhe de um carro alegórico do desfile. Então, a partir dessas imagens, essas são imagens da revista Ilustração Pelotense, que é também um trabalho importante porque existem muito poucos números dessa revista disponíveis na biblioteca pública, por exemplo. Que a Biblioteca Pública de Pelotas é um lugar muito importante para a pesquisa, né? Porque tem o acervo de jornais desde o século XIX. Mas da Ilustração Pelotense, em específico, não tem mais o acervo completo. Que judiaria. E isso aconteceu com vários documentos também, né? E como em outras instituições, né? Não é a particularidade da biblioteca. E esses acervos estão em poder de colecionadores. Então, a gente conta também com a boa vontade dos colecionadores para poder digitalizar esses acervos e poder disponibilizar. Quer dizer, porque hoje, né, esse é um tocador de marimba, se não me engano. Então, hoje se está fazendo essa análise da música, mas a partir da digitalização desse material, outras tantas análises sobre o papel da mulher, né, sobre a maneira da sociabilidade, como é que foi colocada, essa própria ascensão da ideia da mulher de se ver moderna, de se ver atuante na sociedade, e de que modo a música fez parte disso, né, como um elemento de a partir do momento que tu consegue ter os elementos da época, tu consegue ver como é que foi esse andar, essa caminhada, né? E principalmente como é que a época quis se representar, né? Porque nunca se pode trabalhar com esse documento como se ele fosse o único, quer dizer, como se ele fosse o verdadeiro, né? Mas ele é uma visão, uma representação, uma idealização, uma ideia de como se pensava, né? Se pensava que deveria ser visto.